Ora, bom dia meus amigos, vamos falar do Acordo Tribunal Constitucional que foi analisado um bocadinho no sábado por mim, pelo engenheiro Zé Luís, pelo engenheiro Avelino, pelo amigo Zé Luís um bocadinho também, pelo amigo Alexandre um bocadinho e por um novo participante nas lives que é o Dr. David Rito, que eu, no meu canal é só pessoal com títulos. Porque eu sou preciosista com isso, sou. A informalidade dos países anglófonos e dos registros tribais dá no que dá. Como eu agora lhe chamo, o Alexandre fartou-se de rir, as democracias liberais agora são vaginocracias e analocracias, como eu lhe chamo. Nada contra. É esse pessoal a mandar. À vontade, nunca mandaram, sempre foram oprimidos durante toda a humanidade. Se calhar está na hora de mandarem. Se calhar, está bem. Agora, a mim não mandam de certeza absoluta. Isso é que vos posso garantir. Eu tenho valores militares, tenho valores académicos, toda a vida. Aliás, o sábado foi um reconfigurar das minhas segundas-feiras à noite, que eu às vezes vinha especialmente de Londres para fazer o que fiz no sábado com o futuro Conselheiro do Tribunal Constitucional, Gonçalo Almeida Ribeiro, e com o anterior Conselheiro do Tribunal Constitucional, José Sousa e Brito. E com o atual, na altura, Conselheiro do Tribunal Constitucional, Paulo Mota Pinto. Sim, na casa do seu Conselheiro havia ex-juízes do Tribunal Constitucional, juízes atuais, na altura, do Tribunal Constitucional, e futuros juízes do Tribunal Constitucional, como é o Gonçalo Almeida Ribeiro, que foi um dos pares intelectuais mais importantes da minha vida, juntamente com o Júlio e com o Paulo Renato, como sabem. O Júlio, físico nuclear e físico de partículas, físico teórico, homem de Princeton, e do Pentágono e da NASA, aquela coisa toda, e do Instituto de Estudos Albert Einstein. E depois o Paulo Renato, filósofo, doutorado em França, em Kant, e também psicólogo, e também nunca deu uma consulta na vida, mas está bem, e investigador e tal, fez aquela coisa toda em termos de psicologia e filosofia, o Paulo Renato. E o Gonçalo Mendes Ribeiro, licenciado com média de 20 em Direito. Acho que na história da Universidade Portuguesa nunca houve ninguém licenciado em Direito com média de 20. Ninguém, nas universidades públicas pelo menos, que são as mais complicadas de se ter notas, exatamente como a Universidade Católica, que são as melhores do país. E, como sabem, não é a minha opinião, isto é factual. E então, o Gonçalo Mendes Ribeiro não só teve uma licenciatura com média de 20, como doutorou-se em Harvard e até a tese de doutoramento teve um prémio. É o declínio do direito privado. É filosofia de direito. O Gonçalo Mendes Ribeiro é um filósofo de direito. Por isso é que eu engalfinhava-me tanto nos debates com ele, porque ele já era doutorado em filosofia e ele sabia, e o Sr. Conselheiro Sousa Brito também sabia, e os outros não se metiam, porque havia da minha parte uma grande argumentação filosófica no que concerne à filosofia do direito, e da parte do Gonçalo Almeida Ribeiro havia uma grande argumentação jurídica da parte da filosofia do direito. Se quiserem, eu e ele engalfinhávamos muito, sempre com uma grande simpatia. Ele tratou-me por tudo outras vezes, já fora da casa do Sr. Conselheiro Brito, quando estávamos cá fora, ele a falar com o amigo dele que estava no Conselho de Ministros, e ainda está, lá na Secretaria-Geral do Conselho de Ministros, onde está também o Dr. Alexandre Guerreiro, aliás. Ao pé de estava. E então o Gonçalo Mendes Ribeiro tratou-me duas vezes por tu, mas eu respondia sempre com você. Não tratava por seu doutor, nem ele não tratava por seu doutor, era você cá, você lá. Éramos menos informais do que, por exemplo, eu a falar com a filha do professor Paulo Sousa Mendes, que era a sua doutora Paula e a sua doutora Pacloto. E o professor Mota Pinto, e o professor Paulo Sousa Mendes, e o Dr. Velho Jardim, e até o próprio Francisco Louçã, que também lá esteve em casa, e o professor Zé Lamego, e tantos, e o professor Galvão Teles, e tantos que lá estavam, de grande refinamento intelectual, e os graúdos dos graúdos lá metidos. Maçons, Opus Dei, juristas, filósofos, psicanalistas. A primeira vez que eu fui lá à casa, o Sr. Conselheiro Sousa Brito disse-me: Dr. Pérez,
Eles chamavam-me assim, Dr. Pérez, tenho aqui as obras completas do Freud em alemão. E tinha, eu dizia, Nossa Senhora, Nossa Senhora, um juiz com conselho do Tribunal Constitucional. E eu no sábado tive uma espécie de déjà vu a fazer o que, e o Geraldino com a sua provetidade e a perceber perfeitamente o toque que eu estava a dar. Pois, professora, a vida tem nestas coisas, e eu assim, pois, engenheiro, eu realmente fiz esta vida anos e anos nos debates, neste caso era segunda-feira à noite, a debater o Jacobs, os acordos do Tribunal Constitucional, como fiz no sábado, e outras coisas afins, com o Gonçalo Almeida Ribeiro e com os outros confrados. Eles não se metiam porque não tinham bagagem filosófica para mim, e o Sr. Conselho tinha, como é evidente, mas os outros não tinham. E o Gonçalo Almeida Ribeiro também não tinha bagagem jurídica para ele, porque ele realmente é um gênio do direito. Se eu sou um gênio da filosofia, não, mas é raro um jurista ser doutorado em filosofia. Eu estava já muito avançado no doutoramento em direito, e eles sabiam, este tipo está a acabar o doutoramento em direito e já tem o doutoramento em filosofia, sem contar com o doutoramento em psicanálise, estavam ali um bocado engasgados, não é? E doutoramentos em universidades que eles respeitavam, na Universidade de Londres, no meu caso, da psicanálise, e na Universidade Nova de Lisboa, tanto em filosofia como direito, tal como o Gonçalo Almeida Ribeiro. A Universidade de Harvard é melhor que a Universidade de Londres, claro, mas a Universidade de Londres não é a Universidade aborígena analocracia nem vaginocracia, é esse o mundo que nos separa. Estão a ver? Há pessoas que fazem vida de estudo, de trabalho, de sacrificar a sua própria vida em bem dos outros, seja em trabalho clínico, seja em trabalho jurídico, seja em trabalho que for. Portanto, até o Júlio, físico teórico, profundamente humanista, era judeu e tal, e profundamente humanista, mais arrogante intelectualmente, como é evidente, mas profundamente humanista, isto e aquilo e aquilo outro, e o homem que queria o bem, estilo Oppenheimer, queria o bem da humanidade, queria diminuir o armamento nuclear, era produzir o bem a trabalhar para as democracias ocidentais. O Paulo Renato, investigador puro, todo da filosofia, da psicologia, até da teologia, também estou para padre, mas não acabou o curso, não se licenciou em teologia, era o tal que quando eu e ele discordávamos, o pessoal dizia, vocês quando discordam é uma produção de saber, são alguns 5.000 autores, vocês debatem um com o outro. E depois, obviamente, o Gonçalo Almeida Ribeiro, que, como devem calcular e chegou com 32 anos, é juiz conselho do Tribunal Constitucional e agora é vice-presidente do Tribunal Constitucional. Essa diferença entre a vaginocracia, a analocracia aborígena, é essa a diferença entre eu e eles. Daí as invejas absolutamente mórbidas, e onde é que eu tinha a minha cabeça, vindo deste mundo durante anos e anos e anos, rodeados pelos Paulos Renatos, Júlios Gomes e Gonçalo Almeida Ribeiro desta vida, sem contar com os professores, todos eles de grande diferenciação, tanto em Inglaterra como em Portugal, como por onde fui andando, para depois levar com os maluquinhos que os senhores conhecem, que, como não gostam do ego, como não gostam das gajas, dos carros e até das casas de banho, enfim, não é? Fazem o que fazem. É o mundo que temos. Há uns que estão aqui para desenvolver a sociedade e há outros que estão aqui para dar cabo de tudo o que a sociedade tem de bom, inclusive os melhores intelectuais e os maiores intelectuais que esta sociedade produz. Se eu sou um dos maiores intelectuais portugueses, provavelmente sou. Eu estou achando que desculpa dizer isso. Eu não acho que seja assim tão bom como o pessoal pensa que eu sou muito mais humilde do que o que parece. O meu ego não é um ego narcísico, é um ego egotista, não é egoísta, é um ego de registro psicanalítico, que é a assunção das próprias qualidades. Venho rafeiro da Amadora sem nada, cheguei onde cheguei, como devem calcular, insuflei como se fosse uma Miss Universo ou um Ronaldo, a Miss Universo com as tetas à mostra e o Ronaldo a jogar a bola, porque o Ronaldo veio do nada, basta ver o Ronaldo com 18, 19 aninhos, com aqueles dentes, com aquele cabelo e com aquela cara, parecia da Cova da Moura. Agora é um pintas. Eu, quando era miúdo, não era tão rafeiro como o Ronaldo, porque o meu pai era homem do KGB, entre aspas, e a minha mãe era a Brigitte Bardot, mas também é essa a diferença entre eu e as vaginocracias e analocracias. É que os meus pais não são chanchos pedreiros, nem são gordas alcoólicas que se tornam lésbicas com piercings na rata. É essa a diferença. Só essa pequena diferença. O pessoal, é muito ofensivo, é muito deselegante nos seus conceitos, mas os senhores têm a classe intelectual do Gonçalo Almeida Ribeiro ou do Júlio do Paulo Renato.
os senhores cometem crimes, perseguem as pessoas e querem que as pessoas sejam educadas com os senhores. Muito bom. Tu, eu... Enfim, vamos ficar por aqui, senão começamos mesmo a jatear. O movimento woke não é a extrema-esquerda, Alexandre. Lhe garanto que eu sei na pele o que eu estou a dizer, amigo Alexandre. O movimento woke não é a esquerda. O movimento woke é a extrema-esquerda e a extrema-direita. Porque a extrema-direita, os conservadores libertários desta vida, gostam muito da analocracia dos dias de hoje. E de mamar na rata umas das outras quando são meninas. À vontade. É este pessoal a mandar, à vontade. Podem ficar com a democracia liberal, vaginal, anal, à vontade. Até rima. Eu fico com o Estado de Direito. Pode ser? E se os senhores acham que têm mais estatura intelectual, científica, jurídica ou filosófica do que eu, que fiz toda a vida disto, toda a vida desde os meus 17 aninhos que ando nisto rodeado por esta gente, se, sendo discípulo direto de Sigmund Freud através do professor Pedro Luz, que foi supervisionado pelo seu senhor, que foi analisado pelo próprio Freud em Viena, Áustria, se o meu mestre no direito, meu professor e meu tutor, de certa forma, o seu juiz conselheiro, o seu Zé Brito, também tutor do Gonçalo Almeida Ribeiro, porque o senhor conselheiro Zé Brito tinha só 2 alunos lá na tertúlia, eu e o Gonçalo Almeida Ribeiro, os dois a acabar o doutoramento, ele em Harvard e eu em Lisboa, como é evidente. E os dois filósofos, o Gonçalo Almeida Ribeiro, filósofo do direito, e eu, filósofo normal, filósofo do conhecimento, epistemólogo, que, como sabem, o doutoramento em filosofia foi filosofia do conhecimento e epistemologia. Ricard. E o Ricard, como sabem, também é filósofo político. É um filósofo do direito, não tem essa premisância. Por exemplo, o Gonçalo Almeida Ribeiro doutorou-se em Kant, é fundamentalmente de Kant que ele trabalha mais na filosofia do direito, tal como o Paulo Nato trabalhou a epicidade do Kant. O Kant, dizem muitos, e talvez seja verdade, é o 4º maior filósofo a seguir a Sócrates, Platão e Aristóteles. É capaz de ser verdade. É capaz de ser verdade. O Kant é capaz de ser. É muito discutível esta hierarquia, que os 3 principais são os fundadores, isso não há dúvidas. Sócrates, Platão e Aristóteles são os maiores filósofos da humanidade. Sócrates criou a filosofia, Platão, não escreveu nada, Platão o discípulo principal, que criou por completo. Aliás, Platão é o pai da universidade, a Academia de Platão foi a primeira universidade, por isso estava lá escrito, só pode ser filósofo quem for matemático, no frontispício da Academia de Platão. Creio que era no frontispício da Academia de Platão ou no Liceu de Aristóteles, ou um ou outro, já não me lembro, mas creio que era no frontispício da Academia de Platão. E o Aristóteles fundou o Liceu, os peripatéticos, o peripatos, que significa em grego passeio, porque eles andavam a passear de um lado para o outro a discutir ideias, não discutiam pessoas, não discutiam casas de banho, não discutiam assassínios de caráter, não discutiam assassínios profissionais nas zonas mais inóspitas do mundo, nos países mais isolados do mundo. Não é isso que discutiam, não estamos aqui a falar da Camorra Napolitana. Não estamos aqui a falar de doentes psiquiátricos que deviam estar internados numa aula de segurança de um hospital psiquiátrico. Porque they are criminally insane. São maus até à medula, fazem-se de doidos, mas não são, e são dos criminosos mais covardes que eu alguma vez vi na minha vida. São psicopatas catedráticos na covardia. O Aristóteles não era isto. O Aristóteles era um peripatético, passeava a caminhar com os seus confrades, por isso é que era peripatos, e foi o pai do Liceu, que foi o primeiro ensino secundário desta vida. O Platão e Aristóteles fundaram o ensino, basicamente. O schole significa ócio, exatamente como era o peripatos do Aristóteles. O passeio, o ócio. Escola vem do étimo grego skole, que significa ócio, literalmente não fazer nada. E então, só pensar. Alguém tinha que pensar pelos outros. E o filósofo pensa pelos outros. Então eu, neste sábado, para voltar ao assunto, tive um grande déjà vu, com uma grande nostalgia. No outro dia estava a dar um filme de Oxford, isto e aquilo outro, e disse logo à Maria e à minha mãe, que ainda andava por cá, eu não quero ver o filme porque fico logo muito nostálgico dos tempos de Cambridge, porque Oxford, obviamente, e Cambridge tinham uma grande realidade, e por isso
Pá, porque é tal coisa. Sim, nos países ricos, eu nunca andei à procura do dinheiro, como sabem, sempre fui um homem do estatuto, daí está sempre todo derretido com os Gonçalves Almeida Ribeiro desta vida, mas realmente é um abrolhos muito grande. Este ano foi um abrolhos muito grande acerca do que é a cultura não europeia e do que é a cultura europeia da extrema-esquerda e da extrema-direita. Não me irei esquecer. Tenho 49 anos, faço 50 em setembro. Depois eu digo-vos, no 26 de setembro, o que é que eu tenho de planear. Mais ou menos, não é? Porque agora, cada vez sou mais defensivo, como é evidente, porque as pessoas estão de boa fé, têm que sempre lembrar que Maquiavel tem razão, não é? Maquiavel e Thomas Hobbes e o tio Freud. A maior parte das pessoas não vale um chave. Vou ser simpático, como estou a falar do Gonçalo Almeida Ribeiro. Enfim, vou ser mais polido. Depois, falámos muito do Acordo Tribunal Constitucional, que era o que a gente debatia tanto lá na casa do seu conselheiro, até porque havia juízes conselheiros no ativo que ficavam caladinhos, como era o caso do professor Paulo Mota Pinto, os juízes conselheiros jubilados, como era o caso do Sr. Conceição Brito, e os wannabes, pois, debatíamos até à medula os acórdãos. Se a lei é profundamente interpretativa, foi uma coisa que eu tentei explicar ao engenheiro Avelino. Pois, quanto mais um juiz conselheiro, ou um juiz desembargador, ou um juiz de primeira instância discorda na lei, melhor. Isto chama-se democracia. A não ser que queiram voltar a essa grande democracia salazarista, que não havia debate nenhum na jurisprudência, porque o tio Salazar é que o tio da puta que os pariu, não é? O meu tio não é de certeza absoluta, mas o tio Salazar, para alguns, é que determinava a dinâmica jurídica ou penal, como é evidente, não é? Quando estava distraído dos seus longos canos de louros. Os senhores não fazem a mínima ideia de se terem metido comigo o frio que não vai vir. Os senhores não fazem a mínima ideia. Estou farto de te avisar. Pois. Como se diz no Brasil, não mexa com quem está quieto. Eu dediquei a minha vida à ciência e ao bem das pessoas. Foi como o Gordovievsky, quando foi apanhado, quando aquele sabujo do Amber, da CIA, o traidor, que literalmente descobriu quem era o Gordovievsky, que era a fonte do MI6, que era o chefão do KGB na Inglaterra, e antes tinha sido na Dinamarca, o número 2. A Margaret Thatcher não sabia quem era a pessoa, mas até houve um dos chefões que foi a Balmoral, pedir autorização a Margaret Thatcher para o Gordievsky ser exfiltrado, como se diz nos esquetes da União Soviética, que foi apanhado devido ao Ames, o homem da CIA que, para agradar à esposa, foi total nos dias 2, começou a vender segredos à União Soviética, que foi uma coisa bárbara, e então muitos agentes duplos soviéticos que trabalhavam para o Ocidente foram executados porque o Ames abriu a goela. E o Gordievsky não foi executado por um triz porque foi exfiltrado pelo MI6, os secretos externos de Inglaterra, para os quais ele trabalhava, que ele fica muito chocado com a primavera de Praga, que na República Checa, Checoslováquia naquele tempo, que os soviéticos mandaram os tanques. Houve um socialista de Dubček, um socialista de rosto humano, não é? Que chegou ao poder. O Brezhnev não queria que fosse o rosto humano socialismo coisa nenhuma, queria fazer eleições livres, queria multipartidarismo, ou seja, um comuna bonzinho, e não houve alguns, o Dubček, e o Brezhnev não queria, e ele insistiu, mandou os tanques. E o Gordievsky, na altura estava em Praga, ficou muito, não estava na altura, estava em Copenhaga, ficou muito ofendido com o mundo muito deve a Gordievsky, porque foi ele que convenceu os assessores do presidente Reagan e da própria Margaret Thatcher a não ser tão duros com os soviéticos, porque o que os americanos e os ingleses estavam a fazer com os soviéticos é o que os americanos fazem comigo. Se fazem dos outros lobos, eles vestem-lhes a pele, entendem? E pessoas como eu, com formação militar, com cintos negros à mistura, isto e aquilo outro, formação militar nas tropas especiais, não se podem esquecer disso, a gente não tem problema nenhum dos famosos danos colaterais. Vai tudo deito.
ok? E aí foi isso que o Godoviesky disse à tutela inglesa e americana: não provoquem os soviéticos, porque eles pensam que vai haver uma guerra nuclear. E houve um exercício em 83 pela NATO, em que a Margaret Thatcher foi para cima de um tanque com camuflado quase, e o Godoviesky disse literalmente: não façam isso, porque os soviéticos estão a pensar que os senhores estão mesmo a entrar numa guerra nuclear com um exercício da NATO fantoche. E depois o Reagan acabou com a história do Império do Mal e a Margaret Thatcher deixou de ir para cima dos tanques. Porque estavam a provocá-los demasiadamente. Porque os senhores, quando provocam muito, depende do músculo do outro lado. O Bin Laden provocou os americanos, o Bush disse diretamente ao diretor, o Sr. Kofredak, como ele chama. Não, é o nome dele, mas pronto, por acaso tem piada o nome do homem. O chefe do contra-terrorismo da CIA disse mesmo lá aos Navy SEALs, os primeiros que foram, eram um misto de Navy SEALs e homens da CIA, que queriam a cabeça do Bin Laden num balde de gelo para dar ao presidente. Atenção, e o presidente disse em público: não, no faroeste havia um cartaz vivo ou morto. Quer dizer, depende do músculo do outro lado. Se é uma pessoa que se mete com quem do outro lado tem muito músculo, vos garanto que não vai acabar nada bem mesmo, porque o ser humano é assim. Há uns doidos que pensam que podem fazer o que querem e depois fazem tantas durante anos a fio, que um dia, como se diz no Brasil, a ficha cai. E quando a ficha cai, cai mesmo. E nesse aspecto, o Godoviesky, voltando ao assunto, para falar de coisas racionais e normais, não é de psiquiatria criminal, convenceu os assessores da Thatcher e do Reagan a não avançarem mais com aquela retórica muito belicosa contra os soviéticos. E graças a Deus a Guerra Fria acabou sem uma guerra mundial. Acabou por si própria. Que é o que o Marco defende em relação aos inimigos: desprezo absoluto, silêncio absoluto. Pois, para um histórico é possível, para um Rafael da Amadora não é bem assim. Continuando, nesse aspecto, o acordo, para ir ao assunto, que eu gosto sempre destes tramos, como sabem, hoje só devo fazer um vídeo, não sei, porque carreguei a bateria toda, como está toda a bateria, como está toda carregada, pronto, já na maré. E os shows também não merecem, porque estou a falar aqui, não estão a ver, é se morre peixe, por amor de Deus, né? E então alinhou-se o voto vencido do Gonçalo Almeida Ribeiro em relação ao Código Constitucional, ou seja, o Gonçalo Almeida Ribeiro e o Sr. Juiz Conselheiro Teles Pereira não concordam com a decisão maioritária, chama-se democracia, Engenheiro Avelino, na judicatura também são democratas, como é evidente, a maioria ganhou, não concordaram, houve 5 votos contra, não concordaram com que esta lei dos estrangeiros, apresentada pela maioria PSD e CDS, com muita influência do Chega, a verdade seja dita, fosse inconstitucional. E eu estou levado a concordar, que eu tantas vezes discordei do Gonçalo Almeida Ribeiro em termos filosóficos, mas não em termos jurídicos. Ele sabe muito mais disso do que eu, mas eu sei muito mais disso do que os senhores todos aqui juntos nas redes sociais, inclusive juristas. Até o coitado do David Rito, que é gestor e tirou mestrado em Direito Fiscal, e com um grande abraço para si, caramente, com grande amabilidade, estava ali o Código do Tribunal Constitucional, mas o Direito Constitucional e a Filosofia do Direito e o Direito Penal são áreas muito complexas e muito técnicas, e eu ando há anos e anos nisto. Eu sou das muito poucas pessoas que os senhores vão conhecer na vossa vida com formação clínica, jurídica e filosófica ao nível de doutoramento, não é a nível de licenciatura. Por isso, para me chamarem a atenção a mim dos meus valores pessoais, os vaginocratas e os analocratas desta vida, puta que os pariu. Os vossos valores pessoais não chegam nem aos calcanhares do tio Sigmund Freud, que agora o Alexandre está a estudar, nem aos calcanhares do Martin Heidegger e o Ansgar Gadamer, que eu também sou discípulo direto através do Sr. Conselheiro Zibir, que teve lá 20 anos a estar com eles diretamente, nem da Melanie Klein do Bind, que eu também sou discípulo direto, porque o professor Gossin, meu examinador externo, e de certa forma também meu
professor mentor, porque eu dediquei-me a tese de doutoramento também a ele, aos meus chapais, ao professor Amaldias, ao professor Pedro Luz e ao doutor Michael Gulbenkian, de quem sou muito próximo. Eu sempre me dei muito bem com os graúdos, não se esqueçam disso. Se os senhores estivessem em Portugal, já estavam pendurados no pó da roupa. Tem muita sorte não estar aí no meu país. Tem muita sorte, muita sorte. Enfim. Mas visitam ou não visitam? Então depois a gente na visita falamos. Por isso, eu também sou discípulo do Bean e Melanie Klein, porque o James Gosling fez análise com o próprio Bean e o Bean fez análise com a Melanie Klein. Eu sou discípulo dos três génios da psicanálise: Freud, através do professor Pedro Luz e de Ramon Saussure, e o próprio Ramon Saussure, que foi supervisor do professor Pedro Luz. O pai dele foi fundador da linguística como disciplina autónoma, Ferdinand Saussure, no curso de Linguística Geral de 1913-1916. E o Heidegger, como sabem, e lá está, eu sou também discípulo do Ricard, porque o professor Michel Renaud, meu orientador de doutoramento em filosofia, foi discípulo direto do Ricard. Ou seja, eu sou discípulo dos três génios da psicanálise: Freud, Melanie Klein e Bean, como agora vos disse, Freud através do professor Pedro Luz, Melanie Klein e Bean através do professor James Gosling. E sou discípulo do Heidegger e do Gadamer. Ou seja, estes são os três génios da psicanálise: Freud, Melanie Klein e Bean. E o professor Pedro Luz e o professor James Gosling são os meus professores, e mais ainda o professor Pedro Luz, professor meu psicanalista de data, ainda mais me torna discípulo, como dizia o professor João dos Santos acerca do Freud. Sou neto do Freud porque o meu analista foi Leibovitch, que tinha sido analisado pelo próprio Freud. Quanto mais próximos estamos do mestre, melhor. E vêm-me os a mandar-me bocas a mim sobre o Freud. Então eu sou discípulo direto do Freud através do professor Pedro Luz e do Ramon Saussure. Sou discípulo direto da Melanie Klein e Bean através do professor James Gosling. Sou discípulo direto do Ricard através do professor Michel Renaud. Sou discípulo direto do Heidegger e do Gadamer através do senhor conselheiro Sousa Brito, Sr. Juiz Conselheiro Sousa Brito. E vocês vão me dizer a mim que os vossos valores das gordas lésbicas alcoólicas que são as vossas mães e os chanchos padeiros que são os vossos pais, os seus têm uns valores melhores que os meus em termos científicos, jurídicos e filosóficos? A forma como os seus foram criados? Quem é que foram os vossos professores? Onde é que os senhores estudaram? Onde é que fizeram psicanálise? Onde é que se doutoraram? Não fizeram nada disso, para não? Estou no registro aborígene analocrata e vaginocrata. É só para saber. Se vocês estão a ver, eu sou um maluco. Que é preciso ser mesmo maluco. É que se mete nas redes sociais a falar com os tercos que os senhores pensam que estão representados no Chega, alguns dos senhores. O Chega não representa o povo. O Chega é um partido de direita securitária que está a fazer o que todos os partidos fazem, vendo uma tese para chegar ao poder. Estes merdas que não interessam lá nenhum, mas as redes sociais estão cheias de ar, sempre a atacar os imigrantes de clique-lote, não vão chegar a lá nenhum. Os senhores nunca chegaram a lá nenhum, nem nunca vão chegar, nem com o Chega, nem com ninguém. Não estão representados no Chega, vos garanto. O HB, obrigado por te tomar mesmo, caro amigo, o HB deu-me o toque. Claro, como é evidente. Estes maluquinhos das redes sociais e eu desafio do povinho acham que vão chegar a algum lado e vão estar representados pelo Chega. O Chega não representa o povo estúpido e psiquiatricamente criminal. O Chega tem um conjunto de interesses muito financiado, e por mais que me custe dizer, a Ana Motagua tem razão, pela extrema-direita mundial e também pela extrema-direita mais ou menos em Portugal, que é o velho dinheiro facho. Conheço bem esse meio. Por isso é que odeiam tanto os comunistas. Conheço bem esse meio. Por isso, eu sou discípulo direto, volto a dar a questão, dos três génios da psicanálise, Freud, Melanie Klein e Bean, e dos três génios da filologia hermenêutica, que foi a maior escola filosófica do século XX, representada por Ricard, Heidegger e Gadamer. Ou Gadamer, como querem dizer. Ou seja, em termos filosóficos, tem estes três padrinhos, Ricard, Heidegger e Gadamer, e em termos psicanalísticos tem estes três padrinhos, Freud, Melanie Klein e Bean, completamente entrecruzados com o direito, como é evidente, porque o Sr. Conselheiro Brito, e muito bem, representa aqui o elo aglutinador desta gente toda, porque foi, obviamente, dos meus últimos estudos, como sabem, onde eu coloquei a cereja em cima do bolo. Por isso é que eu gostei tanto do sábado, por isso é que talvez esteja tão inspirado a falar hoje sobre isto tudo, porque foi um revivar do meu déjà vu, o que foi a minha vida, este tempo todo.
Daí talvez o meu choque avassalador em relação às redes sociais e como é que os intelectuais são tratados nas redes sociais. O Peterson e a minha pessoa são um excelente exemplo como é que o povo não trata as redes sociais. O povo não debate connosco, o povo quer nos ver caladinho, o povo extrema-direita e extrema-esquerda, claro, em movimento woke, quer nos ver caladinho, sem abrigo, a levar no orlhudo do aborígene, no meio dos crocodilos. É isso que a extrema-esquerda e a extrema-direita, o woke gosta. Não gosta de nós, não concorda de nós, não debate connosco. Não é Aristóteles com os peripatéticos. Fuzila-vos como sempre fizeram, desde a Primavera de Praga, aos campos de Pinochet, de Pol Pot, de Fidel Castro, do Dinastia Kim, de Mao Tse-tung, de Salazar, de Franco, de Sr. Adolfo, de Sr. Mussolini, de Noriega e por aí adiante. O Noriega, por acaso, era chefe dos serviços secretos do Torrillo. Conhecia bem o que a casa gasta. Por isso, tanto à esquerda como à direita, sempre foi assim. Os fanáticos matam os outros, seja com um tiro na cabeça, seja a arruinar-lhes a vida. Fizeram o mesmo com o meu avô e com o meu bisavô. Salazar, o regime, não foi Salazar diretamente, mas tinha quem fazia por ele, como é evidente. O meu avô era comunista, foi enviado para o Tarrafal e a mansão da família, que era o meu bisavô muito rico, tornou-se um quartel. E ainda hoje parece que é um quartel. Soube disso há pouco tempo. Foi tudo confiscado à minha família. E depois o meu pai foi enviado para um reformatório. O campo de São Fernando, né? Como é que se chama aquilo? Vila Fernanda, sim, aqui, Vila Fernanda. E era cada tareia que até me tinha impressão. Só um cavalo que era. Não me lembro de um cavalo, minha mãe estava sempre a dizer, mas eu esqueço-me. O nome do cavalo era. O nome do cavalo, o cavalo é que era o amigo dele. E pronto, era uma espécie de objeto transitivo à Unicode. Mas os não percebem este tipo de sofisticação de raciocínio. Eu estou aqui a falar para o boneco, mas no sábado senti-me um bocado a falar, não para o boneco, finalmente estamos aqui outra vez nas nuvens do intelecto, estamos aqui outra vez nas nuvens da estrutura moral e da estrutura jurídica verdadeiramente falando, porque os maluquinhos interpretam a lei jurídica, a lei processual penal e a lei científica, o Júlio chamava-lhe regularidades epistemológicas, de um ponto de vista draconiano. É assim! E acabou. Pronto, os juízes conselheiros discordam até ao final dos tempos, os filósofos do direito discordam até ao final do tempo, os psicanalistas discordam até ao final dos tempos. Mas esses eliminados é que têm a absoluta certeza de como as coisas são feitas e como as coisas são. No mundo inteiro, não é só na tribo. Estão apresentados, não é? E é isto que é a diferença entre quem tem poder de decisão no Tribunal Constitucional e decide ou não sobre a lei dos estrangeiros e os doidos das redes sociais que acham que mandam alguma coisa porque cometem crimes a estragar a vida dos outros. Não, isso é a máfia. Quem manda a matar e a esfolar e a cometer crimes é a máfia. É uma máfia virtual dos dias de hoje. São mafiosos. Normalmente como é que acabam os mafiosos? Como vivem? Com um tiro na focinha. Se tiverem sorte com um martelo no cervical. É a vida. Os juízes conselheiros, os juízes desembargadores e os de primeira instância até percebem. Pois, quem vive pelo fogo morre pelo fogo. Por isso, a lei dos estrangeiros, devo dizer isto é longa, razoado, a lei dos estrangeiros é capaz de não ser inconstitucional, porque realmente não vou discordar do meu grande confrade, um grande abraço para si, caro amigo. Eu nunca o tratei por tu, apesar de ele me tratar às vezes por tu, eu não permitia, voltava com você. Um abraço para si, caro amigo Gonçalo Almeida Ribeiro. Certeza absoluta que o Gonçalo Almeida Ribeiro tem muito mais razão do que qualquer pessoa que eu até agora vi falar tanto na comunicação social como nas redes sociais. Por isso, concordo com o Gonçalo Almeida Ribeiro. Acho que é capaz, e com o Sr. Juiz Conselheiro Teles Pereira, que por acaso já está com 10 anos de mandato. Os mandatos do Tribunal Constitucional são 9 anos. Mas quando substituem outros juízes conselheiros, como eu expliquei ao engenheiro Zé Luís, às vezes chegam a 10. E o juiz Teles Pereira, que por acaso concordou com o Gonçalo Almeida Ribeiro e fez este voto vencido no Código do Tribunal Constitucional, já lá está há 10 anos. Mas está, estão os dois a sair. Porque o mandato é de 9 anos. Mas às vezes chega aos 10.
quando substitui outro, como eu acabei de dizer. Mas eu explico, mas enfim, não é? Enfim, nem sei o que vos diga, caros amigos, nem sei o que vos diga, porque diz tudo acerca do país que vivemos e das democracias liberais, que eu não estou nada preocupado com essas. São vaginocracias e analocracias nos dias de hoje. Quem manda é esse pessoal, nada conta, se calhar está na hora deles mandarem, porque nunca mandaram, sempre foram imprimidos, à vontade. A mim é que não mandam. A mim não mandam. Porque, pois que eu tenho outros valores. Eu sou mandado por quem me identifico. Prefiro ir vender pilhas para o metro, como é evidente, não é? Mas os senhores se identificam com esses valores à vontade. As democracias liberais ficam com os senhores, o Estado de Direito fica para mim, está bem? Eu só estou preocupado em defender o Estado de Direito. As democracias liberais, à vontade, boa sorte. Bolas, nem morto, porque os senhores já sabem que eu gosto tanto do Sudeste Asiático. Nem morto. Por isso, vamos um bocadinho para a tese. Eu já vos falei muito hoje das minhas coisas. Estávamos a analisar o Jacobs. É verdade, o homem da CIA que quase conseguiu que o Gordievsky tivesse sido morto e muitos outros foram mortos por causa deles, chamava-se Aldrich Ames, ok? Foi a maior topeira da CIA, só para agradar a mulher que tinha a mania dos luxos. Estão a ver o que é que a casa gasta. As duas maiores topeiras na história da inteligência americana foi este Aldrich Ames, da CIA, já está viva, e o homem do FBI, da Opus Dei, aliás, que era o Robert Hanssen, e esse teve muitos anos a espiar para os soviéticos, muitos anos, mais de 20, e diz que este ainda foi pior que o homem da CIA, o Robert Hanssen. Enfim, era graúdo no FBI, não era dos serviços secretos, era do FBI, que é na Polícia Judiciária dos Estados Unidos, entre aspas, mas devido a ser graúdo tinha acesso a muita coisa e infelizmente foi ainda pior que o homem da CIA, entre aspas, ou fora de aspas, há quem diga que sim, eu sou levado a concordar. Por isso, vamos para a tese. Pronto, estou inspirado, como sabem, porque como veem, isto é o melhor da vida. Estes grandes intelectuais, estes grandes juristas, estes grandes clínicos, estes grandes filósofos, os senhores não se confundam, como dizia o Reagan, com o certo e com o errado, com o bem e com o mal. Os senhores não se confundam com quem comete crimes e quem assassina o caráter dos outros durante tanto desafio e quem assassina profissionalmente os outros e quem assassina existencialmente os outros. Não se confundam, nunca podem questionar, nunca na vida, quem está do lado do bem a produzir conhecimento científico, conhecimento clínico, conhecimento filosófico, ajudar as pessoas a superar problemas gravíssimos, às vezes, que podem causar suicídio ou homicídio, ou os bandidos que andam a meter faca nas vossas costas durante tantos desafios até conseguirem colocar uma faca no coração. Não se confundam uns com os outros. E não se confundam as consequências de uns e de outros. Eu aprendi muito este ano acerca da natureza humana. Eu pensava que estávamos mais evoluídos. Estamos na Europa. Na Europa. Saem da Europa e vão ver outra vez o hominídeo no seu melhor. Eu percebo porque os senhores têm tanta azia aos imigrantes, mas não são os coitados dos imigrantes que chegam à Europa que são os culpados. Não são. São os meninos de bem. São os meninos de bem que é o piorio, é? Não são os pobrezinhos. Os pobrezinhos, coitados, estão a querer fazer a vida deles, não é? Não estamos aqui a falar de ilustrados. Mas temos que ir, já falei demais, estava inspirado, perceberam logo, não é? Porque é um mundo, eu vou nem cozinhar a minha cabeça, isto realmente é preciso de Deus castigue. Eu, se cometi algum erro na vida, verdadeiramente falando, já paguei mais que qualquer pena privativa de liberdade nestes anos todos a lidar com esta gente. Bolas, Jesus, Maria do céu. Isto não há pena privativa de liberdade maior que lidar com gente completamente psiquiatricamente criminal. Sim, filhos de uma grande puta. Peço desculpa, não se pode falar assim.
as vinográtas ficam muito sensíveis, a rata está muito inflamada. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Bom, tínhamos ficado no Tio Jacobs, na minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem, em versão em português. E nas críticas da professora Anabela Rodrigues, e do professor Schwunman, e do professor Roxin, e do professor Barata, e tínhamos ficado na crítica do professor Barata a dizer que o professor Jacobs onde é que estava? Exatamente. O professor Barata tinha dito que a alienação da subjetividade e a centralidade do homem em benefício de um sistema que se encontra fielmente descrito pela teoria sistémica. Ficámos aqui na citação do professor Barata. Resulta como fato adquirido e consumado de uma construção funcional sistémica que é autossuficiente na sua circularidade lógica autorreferencial, é verdade, é uma espécie de um sofisma autorreferencial, exige a remissão do individual para as margens de um ambiente de que apenas toma conhecimento na sua suficiência autopoética de autoadaptação face à complexidade. Autopoética, autoprodução. O melhor da vida é a filosofia, a literatura e a poesia, é a essência do ser humano. Não é o crime, não é a maldade e não é o veneno das serpentes a sugar-vos o pescoço e a colocar-vos uma estaca no coração como se fossem, enfim, caçadores de vampiros, quando eles são os próprios vampiros. Estamos a falar de crimes gravíssimos. O crime e a doença mental sempre andaram de mãos dadas. O pior é que a vaginocracia e a analocracia querem normalizar tudo para poderem levar no cu à vontade. Não se pode dizer estas coisas, peço imensa desculpa. Pois, eu topo bem à distância. Sei muito bem o que é que está aqui em jogo. Enfim, uma suficiência autopoética de autorotação face à complexidade, sendo que uma tal alienante descentralização subjetivante, como salienta Barata, não é criticável como contradição entre potencialidade e realização da situação humana a partir do seu interior do sistema. Diz o professor Barata na mesma obra, Integração e Prevenção, uma nova fundamentação da pena dentro da teoria sistémica, em CPC 19424, página 550. E vou só até o Ingrácio Antunes, que é o tradutor do Direito como Sistema Autopoético do Torbner, que é o filósofo do Direito do Habermas. São todos amigos, falam todos uns com os outros, entendem? E nós, de certa forma, quando somos discípulos destes homens, é tudo homem. Sim, por acaso é. Podia ser mulher? Podia. Qual é que é o problema? Mas não calhou. Elas preferem levar na cona em Bangkok. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. As pessoas duvidam que o intelecto é um território fundamentalmente masculino. Claro que é. A mulher é a essência das emoções por natureza. Teve 2000 anos, teve 10.000, mas pronto, 2000 anos de história de civilização sempre em casa a cuidar dos filhos. O património emocional de uma mulher é cuidar da casa e cuidar dos filhos. Onde é que isso mudou? Há 50 anos. Há 50 anos que o feminismo foi criado com os direitos iguais das mulheres. Vocês acham que o ADN psicológico de uma mulher modifica-se em 50 anos, ao final de 2000 anos de civilização e 10.000 anos de história filogenética e ontogenética, sempre a cuidar dos filhos, a cuidar dela própria, a cuidar das suas emoções? A mulher nunca teve essa predisposição para o intelecto porque nunca foi industriada nesse aspecto, só a partir do século XX. Pois, há 50 anos que a mulher tem essa premisância. Houve uma outra na história da humanidade com alguma premisância. Mas era uma no milhão, não é? E quando era inteligente, ou era santa ou era louca. Estilo Santa Teresa d'Ávila e por aí adiante. Lembram-se da Idade Média em relação ao feminino, não é? E as religiões, o que é que dizem do feminino? Coitadas das senhoras. Agora inverteu-se. Agora eu vi sobre o que eu prego. O intelectual é o bruto e a puta ressabiada que mete o princípio na rata e anda a mamar na rata das outras é que é a jurista, a filósofa e a clínica. Está tudo maluco. Se diz alguma coisa,
Toma lá, a cidade profissional és um facho. Fizeram de mim facho, não é? Eu que dei as maiores tareias infinitas e imagináveis à extrema-direita, em pleno público nas redes sociais, fizeram de mim facho. E esta, hein? O neto de um preso político de Salazar, fizeram de mim facho. O filho de um homem que lutou contra o KGB e que foi envenenado pelo KGB, fizeram de mim facho. Eu dei as maiores, e dou as maiores tareias possíveis e imagináveis à extrema-direita tentar instruída, como os brutamontes de Mário Machado e os afins do Eric Tista e Caliculote. Fizeram de mim facho. E esta, hein? Vejam bem, os loucos varridos que esta gente não é. Porquê? Porque ela é vai no cu e na conta que nem uns malucos. Peço imensa desculpa, não se pode dizer assim. A gente tarada com os seus quartos, com a sua agenda sexual no seu cortiço e trazem isso tudo para a política. É aí que está a questão. O movimento woke e a extrema-direita e a extrema-esquerda é a Alice da AfD. Estão muito preocupados em legitimar-se do ponto de vista de normatividade científica e jurídica das suas vicissitudes na cama. É Sigmund Freud a 100%. Por isso é que o professor Mitar Ribeiro e muito bem colocou Freud como fonte inspiradora também do programa político do Chega. E esta, hein? Não sei se estou a ver o ninho de vibras que não é esta gente toda. Os senhores estão a lidar com os tarados, com os maluquinhos, que toda a vida tiveram nós hospitais psiquiátricos e agora acham que são normais porque quem manda quer fazer deles normais. E quem manda, muitos deles são completamente anormais do ponto de vista clínico e jurídico. Mas como quem é normalizado tudo nos dias de hoje, tudo vai. É Michel Foucault sem filtro. Igualzinho à extrema-direita. Michel Foucault é a extrema-esquerda, damos sempre ao mesmo. Assim, para concluir, assim centrando a análise possível na compreensão do sistema, que se encontra fielmente descrito pela teoria sistémica e a cujos elementos se impõe a necessária onde é que eu estou? Agora apagou-se o meu telemóvel. E a necessária... Onde é que eu estou, pá? Necessária função da subsistência adaptativa do mesmo num esquema operativo bipolar, legal e ilegal, por exemplo, que exige a manutenção de expectativas na manutenção de uma ordem social, temos assumida na sua diferença inalterada face ao ambiente, como já dissemos, a aceitalização da subjetividade e da centralidade do homem destronado do centro e fim do direito, transformado em objeto de abstrações normativas e instrumento de funções sociais no seio de sistemas sociais que se constituem em sistemas noéticos. A noesis vem do Husserl, pensamento de fonologia do Husserl, o noema, pensamento noépico, o sujeito noético e o objeto noemático, vem daí, os sistemas noéticos, cuja base reprodutiva é o sentido. A expressão é do professor Ignacio Antunes, no prefácio ao direito como sistema autopoético do Teubner, o tal que é filósofo de direito do Habermas, 1993, página 11. Lá na casa do seu conselheiro havia uma fotografia lá no gabinete dele, mesmo lá do Habermas, nas tatuas. E pronto. E depois temos que levar aqui. Quer dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? Enfim, a falar. Não se pode fazer como a Van Damme, a meter os braços em baixo, passar da posição do Karaté para a posição do Muay Thai. Não podemos lutar com os inimigos com as armas deles. As armas dos meus inimigos é a psiquiatria e o crime. São doentes mentais e criminosos. E é que está. Entendem? As redes sociais é isto que domina. Resta saber se a política vai dominar esta gente, visto que a política se faz muito nas redes sociais nos dias de hoje. Doentes mentais e criminosos. Estão a ficar normalizados nos dias de hoje. Pela vaginocracia e pela anulacracia, sim, estão a ser muito normalizados nos dias de hoje. À vontade, democracia liberal vai ficar uma democracia não só vaginal como anal, como também completamente inflamada em ambos os sítios, se é que me faço entender. Porque vai ser uma anarquia total, vai ser um império romano. Tito Livio avisou, corrupção das normas, corrupção dos valores, é a queda dos impérios. Os senhores não se ponham a pau, esta gente é tarada, esta gente é disfuncional, vocês é que sabem da vossa vida. Introdução à quarta edição do Código de Processo Penal do professor Pinto Albuquerque, por isso é que eu escolho
o professor Pinto de Albuquerque como anotador do Código Penal e do Código de Processo Penal, porque foi a única pessoa em Portugal que teve como juiz conselheiro no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é a instância jurídica e filosófica mais desenvolvida que aconteceu na história da humanidade. Tanto que o Gonçalo Almeida Ribeiro, juiz com o Tribunal Constitucional e meu confrade, citou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para trás e para frente, a legitimar a sua decisão. Os senhores são analfabetos que vão para a puta que os pariu a tentar argumentar e a tentar falar com quem sabe. Os senhores vão lá para a vossa toca e fechem a porta da jaula quando entrar no hospital psiquiátrico. Está bem? Muito obrigado. A Lei nº 34/2009, de 14/7, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. A Lei nº 38, isto foram leis que foram alteradas na 4ª edição do Código de Processo Penal. A Lei nº 38/2009, de 20/7, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o BN de 2009-2011. A Lei nº 73/2009, de 11/8, que estabelece as condições e os procedimentos a aplicar para assegurar a interoperabilidade entre sistemas de informações dos órgãos de polícia criminal. Ficamos por aqui. Isto é o volume primeiro do Código de Processo Penal. Ainda estamos aqui a ler no volume primeiro do Código de Processo Penal a nota 17. Isto é a introdução, leio a introdução e vou lendo os artigozinhos para começar a dar-vos um bocadinho o gosto da coisa. Artigo 127 do Código de Processo Penal, livre a prestação de prova. Nota 17, não, 18, tínhamos ficado, nota 18. Indemnização da prisão preventiva ilegal ou injustificada ao arguido, e depois vimos a anotação ao artigo 225, como se recordam. Nota 19. Indemnização da vítima do crime em processo civil. Estão os Janjos e a Joana Marques. Não é por acaso que a Joana Marques tanto me arrasou. Gorda, mal comida. É sempre o pessoal que... o gajo come as gajas, tem os doutoramentos, e tem os carrões, isto, aquilo e aquilo outro. É sempre o pessoal que não tem o que os seus têm e não é o que os seus são. O invejoso móvel, por natureza, quer ter, não, acha que deve ter e pode ser o que os seus têm e os que os seus são. Como eles não têm e não são o que os seus têm e o que os seus são, eles destroem o que os seus têm e o que os seus são, porque os invejosos mórbidos são doentes mentais. A inveja carniana não é do ponto de vista psiquiátrico, é do ponto de vista filosófico. São aquela gente que vai para os subsídios e para isto, aquilo e diz que é pouco. Mas hoje eu estou a falar de um senhor do subsídio. É pouco. Recebe do Estado ainda é pouco. Está bem, pronto. Ó filho, e se trabalhasse para viver não era melhor, não? É pouco para um chefe de família. Claro, filho da puta. Claro que filho de uma grande da puta. Tens de trabalhar para viver, pá. Queres subsídios para quem? Eu nunca tive um subsídio na minha vida inteira. E venho da Amadora, pá. Pô, caralho. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Vai dizer que é pouco o subsídio. Este filho de uma grande égua. A trabalhar, pá. É isto que é as redes sociais. É os calões, os alcoólicos, os doentes mentais e os criminosos que querem fazer a vida dos lords. Pois, filhos, eu há 15 anos, pelo menos, que ando a debater acordo no Tribunal Constitucional às segundas-feiras à noite até às 3 da manhã. O que é que os senhores andaram a fazer? A lavar-me o orelho no conto redondo, não foi? Estava papá. Bem, não vou dizer nada porque senão o vídeo fica demasiado gráfico. Senão fico mesmo, mas logo a ferver. Não viola a presunção de inocência, a condenação em processo civil de arguido absolvido em processo penal pelos mesmos fatos. Acordo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como sempre, Ringgold versus Noruega, de 11/2/2003, com base no pressuposto que o estalão, está a ver aqui a mesma terminologia, engenheiro Avelino e engenheiro José Luís e amigo Dr. David Rito, o estalão para a condenação do processo civil é apenas o da maior probabilidade e o não da certeza para além de qualquer dúvida razoável, mas o Tribunal Civil não pode esclarecer que é claramente provável que cometeu o crime contra Acórdão e versus Noruega de 11/2/2003. Pronto, isto é o volume número 1. Volume número 2 do Código de Processo Penal, para concluir muito rapidamente, senão nunca mais saímos daqui e o vídeo já vai muito longo, tenho medo que a bateria aqueça muito.
Tínhamos ficado no artigo 340, princípios gerais da produção de prova. A norma, artigo 350, como já disse, da produção de prova, artigo 340, princípios gerais. Em suma, no que respeita à iniciativa probatória, o Código de Processo Penal harmoniza o princípio de investigação ou da verdade material, o princípio do contraditório e as garantias de defesa, de tal forma que nem o primeiro princípio nem as garantias sofrem restrição durante a audiência, mas o segundo princípio não deixa de ser aplicado a qualquer prova que o juiz considere necessário para a boa decisão da causa, apesar da posição de relativa desvantagem da acusação, que dessa prova tem posterior conhecimento. Nota 7 do artigo 240 do Código de Processo Penal. E para concluir, o Código Penal um breve apontamento. É um breve apontamento que nota 18 do artigo 71 do Código Penal, disciplinação da medida da pena. A circunstância da duração sucessiva do processo deve ser ponderada do ponto de vista das necessidades de prevenção e em bom do desagravamento dessas necessidades, desde que o arguido não tenha contribuído para o atraso com comportamentos de obstrução doloso do regular andamento do processo, sob o direito a um julgamento em prazo razoável da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e os remédios ao nível da fixação da pena concreta e indenizatória, ver a nota prévia ao artigo 312 do Código de Processo Penal, no meu comentário do Código de Processo Penal. Ficamos no artigo, na nota 18, vamos para a nota 19, do artigo 71 do Código Penal, que é, como já vos disse, a determinação da medida da pena, quantos anos os senhores vão para a cadeia, quando fazem o que fazem, é quem não devem. Muito obrigado, um abraço.